E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Do vídeo agora vamos vendo aí tudo que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda disseram do Tricolor, que venceu o Juventude fora de casa e ainda sonha com uma vaga na Libertadores da América. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto, a gente vai falar muito dessa boa e importante e até surpreendente vitória do São Paulo fora de casa. Créditos e direitos autorais deixo aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. G8, né, para pelo menos chegar numa pré, porque G7 ele tá longe, a gente vai observar na sequência na tabela, é um G8 que poderia se transformar com Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil, Miller. O ano do São Paulo está meio que definido, só nessa dúvida, se vira G8 e vai a pré-Libertadores se tiver desempenho, ou se não, passa o ano em branco, Miller. É o que sobrou, né, Garrafa, para o São Paulo, né? Depois de tantos fracassos na temporada, né? Uma vaga na pré-Libertadores, o G8, como você está dizendo aí, seria um consolo. Mas o torcedor são paulino está ferido, né, até agora, né, com os constantes fracassos, principalmente na Libertadores, né? E não vai deixar de permanecer assim até o final da temporada agora, né? Resta só o ano que vem agora o São Paulo refazer o seu elenco, aquela coisa toda, tá? Porque na atual situação o São Paulo está em ritmo de férias, né? O jogador não vê a hora de acabar o campeonato para entrar em férias, porque pegar uma vaga na Libertadores, G8, G7, eu acho que não ultrapassa o Fluminense, tão pouco o Botafogo. Agora, claro que oitava colocação garantiu com a vitória de hoje. Ah lá, André, Loeblin, Paulo, Alex, ó, a classificação do campeonato, a primeira página da classificação. E a gente vai falar daqui a pouquinho de Flamengo e Palmeiras. Flamengo é líder, tem 4 pontos a mais que o Palmeiras, que é o segundo. Cruzeiro está empatando, ganhando do Corinthians, é isso, né? Cruzeiro ganhando do Corinthians, vai chegando a 68, é o terceiro. O Mirassol fora da curva, fecha o G4 nesse momento. O Botafogo é o quinto, Bahia o sexto. Fluminense o sétimo, São Paulo o oitavo, Bragantino o nono, o Corinthians, que está perdendo para o Cruzeiro, é o 10º. Daqui a pouco a gente atualiza a segunda página e a parte baixa da tabela do Campeonato Brasileiro. André, não passou tanto tempo, mas quando nós éramos repórteres, né, a gente falava do São Paulo brigando por títulos, por grandes coisas. O Loeblin apitava um São Paulo gigante. E hoje o São Paulo, assim como o Corinthians e outras equipes do futebol brasileiro, mergulhado numa dívida, o São Paulo mergulhado numa dívida e brigando por situações que não representam muito a história do São Paulo, né? Longe disso. E já foi grande referência no mundo de tratamento de jogadores, de recuperação de jogadores, com toda a fisiologia. E foi uma temporada muito esquisita, né? Muito complicada, muito jogador machucado, departamento médico cheio, lotado. A situação financeira tem que ver isso aí, porque as informações que a gente tem dão conta de que é uma situação muito grave. Sim. E que a tendência é piorar, como outros clubes, como o Corinthians, enfim. E é capaz ainda de cair essa vaga no colo do São Paulo, né? Capaz, ainda precisa ali de uma combinação. Tem que ver que o futebol praticado nesse momento pelo Red Bull Bragantino é melhor do que o do São Paulo. Sim. Então o Red Bull Bragantino está nessa briga também. Mas numa dessa ainda cai uma Libertadores no colo do São Paulo. Se entrar G8, né? Se entrar G8. G7 sem chance. Não. G7 esquece. Mas aí tem que torcer ou pro Cruzeiro ou pro Fluminense para ganhar a Copa do Brasil. Mas o futebolzinho que está sendo apresentado é muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. O futebolzinho do São Paulo hoje é como o jogador falou, os jogadores estão de férias agora, não pode mais jogar contra o Juventude, jogar do jeito que jogou. Você precisa ter um pouco mais de postura, é uma equipe do São Paulo. Agora, se nós estamos falando aqui pré-Libertadores, Libertadores, imagine o São Paulo disputando uma Libertadores o ano que vem com esse time aí. Bem observado. Vai contratar quem? Já não tem dinheiro, já está uma dificuldade. Esse ano com o time, aí o jogador já falou que o monte está no beco. Um monte de jogador vai sair. Vai contratar quem? Vai jogar Libertadores como? Muito mal. Eu vi um São Paulo hoje, deu até sono. Vamos ouvir o Loeblin, o técnico do São Paulo, Crespo, já projetando em cima do que falou o Paulo, como deve ser a próxima temporada do São Paulo, porque a diretoria do São Paulo, o presidente Júlio Casares, recentemente numa entrevista, eu confesso que não me recordo a quem ele deu essa entrevista, mas ele disse que os pilares do São Paulo, e na oportunidade ele não tinha a notícia do Oscar, seria Oscar, Luciano e Lucas, né? É a base do São Paulo, ou seja, praticamente esse ano. Vamos ver aí o técnico Hernan Crespo hoje falando do futuro do São Paulo na tela.
Si você monta un time como este año, la temporada, apuntando a Oscar, Lucas Moura, Caleri, por ejemplo, y ellos no están durante toda la temporada, con este elenco así, la gente llegó 5 rodadas de final a 45 puntos. Puede pensar que eles são o futuro? Não. Eu acho que se Caleri volta a ser Caleri, porque não sabemos, porque tem um problema de rotura de joelho, sabemos se Lucas Moura vai voltar a ser Lucas Moura, sabemos se Oscar vai voltar a jogar, não sabemos. Então, a construção passa por elenco, este elenco. Onde podemos poner este elenco? Si después, durante la temporada, enero, febrero, marzo, o Caleri volta a ser Caleri, Lucas Moura volta a ser Lucas Moura, tal vez, tomara para Oscar, de saúde, volta a ser, va a ser reforços. Eso para mí es así. A gente tem que melhorar o elenco actual. O elenco actual, sin estas 3 grandes peças, llegó a 45 puntos faltando 5 rodadas. Então, a gente tem que trabalhar muito para melhorar, se não quer repetir esta temporada. Declaração forte, hein, Loeb, do técnico, falando, será que o Lucas volta a ser o que era o Lucas? Será que o Caleri vai ser o Caleri? Ou seja, a aposta do São Paulo, pelo que passaram ao treinador, são os caras que estão no departamento médico. Rafa, só uma coisa, 45 pontos. Bragantino, altos e baixos no campeonato. Muito mal, já teve uma fase ruim em Bragantino, que você mencionou. E já chegou a ser líder no começo. Ceará, altos e baixos. Inter, então, todo mundo pensava no início que ia ser uma equipe que ia brigar lá em cima. Aí nós estamos falando Botafogo, altos e baixos. Bahia, altos e baixos. Então, o campeonato está muito nivelado para baixo. Hoje, o que nós vamos falar de melhor aí é Flamengo, Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro. Acabou. Então, mas olha só, o problema do São Paulo, o próprio presidente falou que não tem dinheiro para contratar. Aí o treinador disse que está se baseando em jogadores que estão no departamento médico, que não têm rendido em função de condição física. E aí? O que eu acho que no São Paulo o que falta hoje é uma oposição que cobre essa diretoria, que fez o que fez esse ano, fez ano passado e ninguém cobra. Contratações estranhas, um departamento médico que tem que ser cobrado sim, porque no São Paulo, Miller, o cara vai para o departamento médico e ninguém sabe quando volta. Mas não tem que se divulgar a recuperação. Tem sim, tem que saber o que é. O torcedor tem que entender, é uma contusão leve, vai voltar daqui 15 dias, ou é uma contusão mais longa. No São Paulo não, o cara vai para o departamento médico, você não sabe se ele volta esse ano. E hoje perdeu mais um, Ferreirinha perdeu o Ferreirinha. Então o que eu acho que acontece no São Paulo é que existe tá tudo muito cômodo. E por isso que eu acho que falta no São Paulo hoje uma oposição forte que passe para o torcedor o que está acontecendo lá dentro, principalmente financeiro, porque vamos lembrar que há pouco tempo saiu a informação que o que foi divulgado de 800 milhões estava errado, que a dívida chegava a R$1 bilhão. Então, a quem interessa até essa informação ser maquiada para o torcedor. E comenta-se que a oposição do São Paulo, ela praticamente não existe. Então. Né? É o que se comenta e aí é um aspecto político. Mas isso há muito tempo, né? A gente já está preparando, então, esse material de Palmeiras e Flamengo. Vamos mergulhar direto, porque tem Brasileiro e Libertadores. Entramos na semana da finalíssima da Libertadores. Politicamente, torcida, tudo que a Marília falou é verdade, tudo que o Godoy falou é verdade, o Theo. A gente estava discutindo, Godoy, há uns 2 meses atrás, se o São Paulo não ia cair, lembra? Sim. Os donos da bola? Sim. A gente está discutindo isso. O São Paulo está com 48 pontos, o Corinthians com 45, 2 times que não coisa nada, o Santos para cair e o Palmeiras covardemente entregou o título para o Flamengo. Qual a ideia do São Paulo em todo o contexto? De torcida, de presidente, de troca de treinadores, de tudo. De tudo. Quesada, você que é o monstro. Netão, o São Paulo só não caiu nessa temporada e só não caiu nas anteriores porque tem coisa pior, né? Então o São Paulo tem tido uma sorte de ter rivais que conseguem o feito de jogar menos do que ele nos últimos anos. Agora, historicamente, o que aconteceu? O Juvenal Juvencio vendeu para todo mundo aquela história do soberano, lembra? A casa... Soberano, e ele sacrosanto. E ele começou... E os caras pipoca, né? Os caras pipoca que tem medo de falar a verdade aí, né? O que ele fez no 3º mandato? Rasgou o estatuto. Olha o time democrático que tinha, que era o São Paulo. Exato. 1, 2 caras para ser o presidente. Olha o que o Juvenal Juvencio fez. Aí começa todo o problema. Foi? Aí veio o Leco, o pior presidente na história do São Paulo é você, Leco. Você é o pior presidente na história do São Paulo. É você, Leco. É você, o pior presidente da história. O melhor é o Marcelo Portugal Gouveia. 2005, o São Paulo, vocês lembram, ganha uma Libertadores e um Mundial.
Aí ele ganha na sequência um tricampeonato brasileiro, que é algo inimaginável e muito difícil de acontecer. Depois disso, o Juvenal simplesmente achou, eu posso mandar embora o técnico, o Muricy, talvez ele não seja tão bom assim, aí eu vou mandar embora o médico, o fisiologista, o fisioterapeuta, porque o São Paulo é maior do que todo mundo. E não é, né? Não se muda algo que é vitorioso. Mudou bastante. E jogador de futebol hoje não tá nem com o bicho, tá? Que na minha época a gente se preocupava com o bicho que a gente ganhava do jogo. Não existe mais isso, o que o Juvenal fazia, do que os outros faziam. Não existe isso. Acabou. Ou você dá o prêmio em conjunto pro time ou não adianta isso. Acabou. Ou não acabou. E o Corinthians está nessa coisa ridícula que deu um prêmio de Campeonato Paulista, que ganhou o título, deu 4 milhões e 700 mil para um jogador. E quem jogou foi o Roberto, fez o gol do título. É justo isso? Está de brincadeira? E só para fechar, você citou o Corinthians, né? O São Paulo é igualzinho o Corinthians. Não tem diferença. É que a gente fala muito do Corinthians e fala pouco do São Paulo. A dívida do São Paulo é absurdamente enorme. O São Paulo não cria a mesma receita que o Corinthians. E se muita gente fala que o Corinthians em breve vai ter uma intervenção, eu não deixaria o São Paulo de fora de uma análise dessa, porque a situação do São Paulo é tenebrosa. A gente não faz ideia de como estão as finanças do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo, que era exemplo de tudo, hoje Por é exemplo do que tem de o nada. show do Oasis, né? Oasis, que é os dois meninos que ficaram 16 anos sem conversar, né? Isso. Eu não sei negócio de nome de banda, mas aí a Sandra, eu fui fazer compra hoje no Zafari, diga-se de passagem, um baita do supermercado, aqui no Morumbi Tower. É bom, e você pronunciou certinho. Zafari, né? É, porque tem muita gente que não pronuncia certo. José. E aí o seguinte, aí eu fui fazer compra, tava um mundaréu de gente, falei, o que tá acontecendo aí? Que eu lembrei que tinha um show, Sim. Vai ter o show daqui a pouco lá. É o seguinte, irmão, por que tem o show? Porque precisa de dinheiro, por isso que joga na Vila Belmiro, entendeu? E nessa bateria de São Paulo são 20 milhões. 10 meses de salário do Oscar. Ou 8 meses de salário do Daniel Alves. É isso. É só escolher. Agora, se for o Luque Oscar, dá 2 milhões, mais 2, 4 milhões, 20 milhões, são 5 meses. Acabou. Acabou o dinheiro do que é aqui. Acabou aqui também. Então, acabou. E aí, então, José... 3 não. Quem diria? O São Paulo, que está em ritmo de férias, venceu o Juventude fora de casa, num resultado até um pouco surpreendente pelo que o São Paulo vinha apresentando nos últimos jogos. Não fez uma partida brilhante, mas acho que por osmose o São Paulo vai conseguindo algumas vitórias, também porque o time do Juventude é bem ruim, mesmo jogando fora de casa. Se não me engano, o Juventude já está até rebaixado, né? O estádio também sem muita torcida. Aquele clima melancólico já de final de temporada. E o São Paulo cada vez perdendo mais atletas rodada após rodada. Mesmo jogando uma vez por semana, o São Paulo continua perdendo atletas selecionando. Mas conquistou pontos. A grande questão é que você perde para o Red Bull em casa. Se você ganha do Red Bull e você ganha hoje, você tem 3 pontos a mais. Você dá mais uma encostada. Mas você perde pontos importantíssimos. Você perde pro Red Bull, perde pro Corinthians e ganha um jogo desse. Se você tem planos, se você tem um desejo, se você tem o objetivo de classificar para a Libertadores de alguma maneira, você não pode deixar pontos contra o Red Bull, jogando em casa. Um jogo contra o Corinthians, você não pode cometer os erros que você comete. O jogo contra o Corinthians claramente era um jogo que estava se desenhando para um empate, para 1-1. E o São Paulo perdeu pontos no início do campeonato. Pontos em que eu disse aqui, são pontos que vão fazer falta no final da temporada. São Paulo não poderia ter perdido para o Vasco. Perdeu. São Paulo teve resultado no Morumbi também, que perdeu Fortaleza. Perdeu para o Mirassol dentro do Morumbi. Perdeu para o Fortaleza, se eu não me engano, também dentro do Morumbi. Eu acho que foi para o Fortaleza. São Paulo teve alguns resultados muito ruins dentro do Morumbi. Resultados que você não pode deixar escapar se você sonha em ter algo, se você sonha em algo. E sinceramente, o time do São Paulo titular com todo mundo, ele é um time que consegue disputar uma Copa Libertadores da América
honestamente. Mas quem garante que o time do São Paulo ano que vem vai ter o Oscar bem, vai ter o Caleri bem, vai ter o Lucas bem? Alguém aqui garante que esses caras vão conseguir jogar? O André Silva, eu pelo menos penso que de todos os caras, o André Silva, por ser o mais jovem e por não ter feito cirurgia, tá apenas no repouso, né, e no fortalecimento muscular, ele vai voltar com um bom nível. Vai voltar com um bom nível. O Rian Francisco também, por ser moleque e tal. Mas alguém garante que o Caleri com 30 e tantos anos vai voltar bem? Que o Lucas com 30 e tantos anos vai voltar bem? Que o Oscar com 30 e tantos anos vai voltar bem para a temporada do ano que vem? Então talvez uma Copa Sul-Americana seja mais viável para o São Paulo. Não é uma competição do nível do São Paulo. Mas na atual gestão, com esse presidente ridículo, com esse time bem mais ou menos, a Copa Sul-Americana é algo palpável para o São Paulo. Você leva o brasileiro, vai levando o brasileiro, ficando ali em quinto, sexto, sétimo, oitavo, e foca na Copa do Brasil e foca na Copa Sul-Americana. Ganha seus jogos em casa, belisca uns jogos fora de casa contra equipes ruins, e pronto, você vai ficar ali sétimo, décimo no Campeonato Brasileiro. Se você conseguir o título da Copa Sul-Americana, você ganha vaga. Que é algo que, ao meu ver, o São Paulo, esse time do São Paulo hoje, ele com a volta do Caleri, a volta do Lucas, esses caras, mesmo não estando 100%, o time do São Paulo hoje, com o Ferreirinha, com o Wendel, com o Enzo, com os volantes, o Marcos Antônio, com o Mike jogando na direita, esse time do São Paulo, esse elenco do São Paulo, ele é um elenco capaz de vencer a Copa Sul-Americana. Mesmo com, tem time lá na puta que consegue vencer. Porque o nível é muito baixo. O nível é muito baixo. O time de São Paulo é brilhante? Não, mas tem um time capaz de... Mas é vergonhoso. É vergonhoso hoje a gente pensar assim, pô, pra que classificar pra Libertadores se não vai ganhar? Pra quê? Acho que a Sul-Americana é algo mais palpável. É isso que o São Paulo se tornou. O ano que vem vai ser um ano difícil também. Sem contratações, no máximo 2, 3 contratações, que ao meu ver é o que o São Paulo precisa, 2, 3 contratações, talvez a volta do Galo do River Plate, e mais um atacante de beirada, e mais 2 caras pro meio de campo. Ok, o São Paulo tem uma zaga decente, as laterais estão de certa forma resolvidas, tanto a direita quanto a esquerda, que era um problema pro início dessa temporada. Pronto. Pouca coisa, o resto é completa molecada da base. Para sobreviver em 2026, para chegar em 2027 com o mínimo de fôlego, porque vai ter reformulação de elenco. Eu tô falando aqui, tá todo mundo esquecendo. Em 2027 tem reformulação de elenco, porque o elenco do São Paulo vai estar velho. Caleri muito velho, Oscar muito velho, Lucas muito velho, Arboleda já no limite de idade, o Luciano velho, Cedric aposentado, Luiz Gustavo saindo. Vai ter que passar por uma reformulação. E para você fazer uma reformulação de elenco, você precisa de dinheiro. O São Paulo, esse ano de 2027, ele consegue fechar o ano com 3 contratações no início da temporada, talvez 2 contratações no meio do ano. Ok. Para 2027, não. Para 2027 é 6, 7 nomes você vai precisar. O São Paulo se tornou isso. Um time que a gente, mesmo quando vence, São Paulo venceu. Não fez uma partida brilhante, mas venceu. Mas de que adianta se você perdeu pontos lá atrás? São Paulo hoje depende mais dos outros que de si mesmo. E é isso que o São Paulo se tornou. Infelizmente. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? E todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.